Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse relógio da marca Casio, que no caso é o modelo W59, sendo que esse é um daqueles modelos mais clássicos da Casio, que são relógios extremamente leves e baratos. Então, além de ser um relógio muito confortável de se utilizar, porque ele não pesa basicamente nada, esse também é um modelo que tem um custo-benefício muito interessante, uma vez que ele vai sair por mais ou menos aí um pouco menos que um terço do valor de, por exemplo, um G-Shock 5600. Então, no vídeo de hoje, eu quero apresentar para vocês esse relógio e comparar ele com esses outros dois modelos, que no caso são o F91W e o F105W. Lembrando que eu também já trouxe para vocês aí o review separado desses outros dois modelos, e eu achei o Casio W59 uma opção também muito interessante que me surpreendeu, porque pelo que eu pesquisei, esse é o relógio mais antigo que a gente tem atualmente sendo produzido na linha da Casio, e mesmo tendo sido lançado antes do modelo F91W, no caso o modelo W59, pelo que eu pesquisei, foi lançado em 1982 nos sites que eu encontrei alguma informação sobre a história desse modelo, então já faz mais de 40 anos, ele ainda assim consegue ter algumas vantagens que eu vou comentar para vocês em relação ao modelo F91W. Sendo que eu acho essa categoria dos relógios da Casio, então esse relógio de 20 e poucos gramas, um pouquinho menores, bem mais baratos, como esses três que a gente tem aqui, muito interessante tanto para quem quer um relógio ali para olhar as horas e tudo mais, mas não quer um relógio que chame a atenção, ou para quem quer um relógio que realmente seja muito leve, muito confortável. No meu caso, normalmente no meu EDC, no meu dia a dia, eu prefiro utilizar os modelos da linha G-Shock. Aqui a gente tem o 5610, aqui a gente tem o 5600. Aqui no pulso eu também estou com o modelo 5610, na cor cinza. Mas de vez em quando eu gosto de, quando eu estou em casa ou quando eu quero sair então realmente com um relógio mais leve, utilizar algum desses três modelos aqui. Então, do ponto de vista da funcionalidade realmente de serem relógios como ferramentas mesmo, então relógios para você ver a hora, usar o cronômetro, tudo mais, usar o bip de hora, os alarmes, eu acho essas opções com o visor digital mais interessantes do que as opções, por exemplo, com o visor analógico, como aqui a gente tem um Seiko 5, e aqui a gente também tem um outro modelo da Citizen, sendo que esses relógios então do estilo Field Watch com visor analógico eu costumo utilizar mais de fim de semana ou mais para sair. Aqui a gente também tem, por exemplo, um modelo de Time Expedition, sendo que eu acho esses relógios interessantes, mas para o dia a dia eu prefiro a funcionalidade e a praticidade então, de um relógio digital. Então, comentando um pouco sobre uma das primeiras diferenças que a gente vai notar em relação ao modelo W59 em comparação com o modelo F91W e com o F105W, é a questão da resistência à água. Então, tanto o modelo F91W quanto o modelo F105W, vocês podem ver, tem ali o Water Resist, e são relógios então resistentes a respingos, resistentes aí ao que eles chamam de até 30 metros, como se fosse passando para medida. Enquanto o modelo W59 é um relógio que tem aí a resistência até 50 metros, que é a mesma resistência, por exemplo, aí do Time Expedition. Não é uma resistência à água que eu recomendo que vocês utilizem então o relógio, por exemplo, para nadar, mas a questão de ter os 50 metros a mais além em relação aos de 30 já é um avanço. Para quem busca um relógio, então, para realmente mergulhar com ele e tudo mais, eu recomendo mergulhar, eu digo nadar numa piscina, tomar um banho ali no mar. Eu recomendo relógios que tenham, então, a resistência aí até 100 metros, como, por exemplo, o caso desse Citizen, ou mais do que isso, como, por exemplo, os 200 metros que a gente encontra na linha da G-Shock. Então, esses aqui são relógios que, tirando essa questão de você não poder mergulhar com eles, eu acho que eles conseguem lidar muito bem aí com o uso do dia a dia, sendo que as dimensões, então, do modelo W59 são aqui de ponta a ponta, ele vai ter 37,1 milímetros. Aqui essa largura dele vai ser de 33,6 milímetros. E a questão da espessura dele é um relógio bem fininho que tem aí 8,7 milímetros. Toda a construção dele é feita em resina, então desde a pulseira até mesmo a caixa, tirando a parte aqui da tampa da caixa que é feita em metal, ele é inteiro feito em resina e inclusive o vidro aqui do mostrador também é feito em resina, assim como a gente tem com o F91W e com o F105W. Então não é um vidro que ele é mais resistente a riscos, como por exemplo a gente tem o cristal mineral no vidro dos modelos da G-Shock, mas pelo preço não dá para pedir muito. Outra diferença que a gente tem nos modelos da G-Shock em relação aos modelos dessa linha mais baratinha é que com esses modelos o visor fica ali bem próximo da superfície do relógio, enquanto com os modelos da linha da G-Shock esse visor fica um pouco mais fundo. Então os modelos da linha G-Shock você pode bater, você pode esfregar ele em alguma superfície que não vai riscar o visor. Enquanto com esses modelos, se você fizer realmente assim, uma superfície mais abrasiva e tudo mais, ainda mais por ser um vidro feito de resina, ele vai riscar sim com mais facilidade. Então aqui, comparando a questão dele com o F91W lado a lado, vocês podem ver que o modelo F91W é ligeiramente maior, e uma diferença que a gente tem entre os dois também é que na parte de onde encaixam as pulseiras.
Então, o modelo F91W tem essa parte aqui que esconde o encaixe, enquanto com o modelo W59, nessa parte aqui, como vocês podem ver, dá para vir ali onde a pulseira sobe. Sendo que a pulseira do F91W, se eu não me engano, é exatamente a mesma pulseira do modelo F105W, e as diferenças que a gente tem na relação dessas pulseiras com as pulseiras do modelo W59 é que, além da questão estética de ser um pouco diferente aqui na parte de cima, a pulseira do modelo W59 conta aqui com os furos dos dois lados. Então acho que ficou um estilo legal, gostei também. Vai da questão do gosto, do que cada um prefere, sendo que o comprimento da pulseira dos dois é bem parecido, sendo de basicamente então aí 23 centímetros. A questão da caixa dele aqui, vamos colocar a caixa uma do lado da outra. A caixa do modelo F105W é um pouco mais larga que a caixa do modelo F91W, e a caixa do modelo W59 é muito próxima aqui. Na prática você não sente diferença utilizando eles em relação à espessura da caixa, mas esse suporte então da pulseira do modelo W59 eu achei que ele veste de forma um pouco mais confortável. Então ele dobra com um pouco mais de facilidade que a pulseira então do F91W no pulso. Colocando aqui os dois lado a lado, dá para mostrar para vocês. As inscrições são um pouco diferentes ali, mas a parte dos comandos dos dois é bem parecida, sendo que os botões do modelo W59 são maiores que os botões do modelo F91W. Então, comparando aqui os botões deles, dá para vocês verem que o botão do modelo W59 é realmente aí um pouquinho maior que o botão do F91W. Então aqui também dá para mostrar para vocês como o F91 é um pouco mais alto aqui nesse sentido, sendo que são dois relógios aí bem pequenos. Comparando eles um pouco aqui com os outros modelos que eu mostrei para vocês, aqui a gente tem um Timex de 40 mm e aqui a gente também tem um Seiko de 40 mm. Então são relógios bem pequenos. Eu particularmente gosto de utilizar relógios menores, então relógios de até 40 mm. Mas é claro que isso vai variar bastante de pessoa para pessoa. Comparando aqui também com o isqueiro que está do lado, então para ter uma noção do tamanho de um isqueiro Bic grande, e aqui também com um Victorinox. Inclusive esses são dois relógios que me lembram bastante tanto os modelos da Victorinox mais clássicos como também o isqueiro Bic, porque é aquele básico que funciona. Então são ferramentas simples, não são ferramentas que foram lançadas recentemente, então já tem muita história, vocês podem ver. O isqueiro Bic eu não tenho ideia de quando foi inventado, mas esse relógio aqui já está no mercado fazem 40 anos. E os canivetes suíços também nem se fala. Então acho que são itens que já provaram a sua utilidade no dia a dia e realmente só continuam sendo produzidos até hoje porque realmente são úteis, foram boas invenções. A vida útil da bateria dele é de 7 anos, então é um relógio que vai durar muito. Eu acho que se em 7 anos você usar esse relógio e a bateria dele acabar, realmente compensa mais você comprar outro depois, porque depois de 7 anos, se esse relógio ainda estiver inteiro, acho que é porque você não usou tanto ele. Então deve sair o que? Uns 20 e poucos reais, talvez para mandar trocar bateria em alguma relojoaria, sendo que o relógio mesmo está saindo um pouco mais aí de 100 reais. Então se é um relógio que durar esse tempo todo até chegar ao ponto de acabar a bateria dele, eu acho que ele já está mais do que pago, sendo que ele acaba sendo até uma opção interessante para presente, porque ele vem com uma caixa bem interessante. Pelo preço, eu acho que a caixa dele é muito bacana mesmo. Então essa aqui é uma caixinha simples que enviaram. Aqui tem uma parte das inscrições e tudo mais. Ele tem até uma tampa meio magnética aqui que dá uma apresentação bacana. Abrindo a caixa, ele vem então preso nessa almofadinha com essa parte aqui presa nele também, com uma etiqueta presa nele. E aqui a gente tem o manual do módulo. No caso, o módulo dele é o 590, então é o 590. E passando rapidamente pelas funções que o relógio tem, é um relógio muito intuitivo de usar, então você não precisa chegar a ler todo o manual do módulo. Se você só for tentando aqui, lendo o que ele tem escrito ali, ó, da parte de luz, eu vou comentar um pouco para vocês depois sobre a luz, mas ele tem a mesma luz do modelo F91W. Aqui a gente tem luz, modo, você pode mudar se você quer o formato de 24 horas ou de 12 horas, apertando aqui do lado. E passando aqui então para o modo, a gente tem o alarme a gente pode deixar com o bip de hora ligado, que está ligado ali, então a cada hora ele dá um bip duplo. Eu gosto de deixar isso ligado nos meus relógios, porque ajuda, por exemplo, quando o tempo está passando ali, você almoçou, você está trabalhando alguma coisa, bate 1 hora, ele apita. Bate 2 horas da tarde, ele apita. Então me ajuda a ter uma noção de como o tempo está passando sem necessariamente estar olhando ali para o relógio. E apertando então aqui a gente também tem, se eu não me engano aqui, a gente consegue ligar. Aqui o alarme está ativado, aqui o alarme e o bip de hora estão desativados e aqui só o alarme está ativado. Passando então aqui para o lado a gente também tem o horário normal, né? Então ele tem o dia da semana, o dia do mês, tem ali o horário e as indicações do que está ligado, se é formato de 24 horas ou não. Passando aqui a gente também tem o cronômetro, então se eu não me engano apertando aqui que solta.
Aqui ele também tem a função de você marcar o primeiro e o segundo colocado, que eu não lembro exatamente como é que faz agora. Então, se não me engano, você aperta aqui, continua. Bom, eu não lembro agora, mas eu vou deixar aí na descrição o link para algum vídeo mostrando como mexer em todas as funções dele. E passando então aqui, são esses os 3 modos que a gente tem. É a questão do modo do alarme, eu aprendi que se você se deixar segurando aqui e apertar isso aqui, ele apita. Então esse é o barulho do alarme dele, que é mais ou menos o mesmo volume do alarme do modelo F91W, que inclusive é mais alto do que o alarme dos modelos da linha G-Shock. Então a presilha dele é muito parecida com a presilha do modelo F91W, ali a gente tem os dois escrito Casio daquela forma. E comentando um pouco sobre o peso desses dois modelos, vou colocar as coisas ali um pouco para o lado, deixa eu aqui só zerar a balança. O modelo W59 vai pesar então 21 gramas, enquanto o modelo aqui do F91W está pesando também aí 21 gramas. Essa aqui não é a balança mais precisa do mundo, mas os dois têm basicamente o mesmo peso, sendo que aqui o modelo F105W vai marcar então 22 gramas, ligeiramente mais pesado, mas todos estão aí em volta de 21, 22 gramas. Comparando, por exemplo, com o peso do modelo 5600, já é um relógio que pesa aí 55 gramas, e com, por exemplo, aqui o peso do modelo 5610 é um relógio que vai pesar 52 gramas, sendo que se a gente comparar também, por exemplo, com o Timex Expedition Scout, é um relógio que pesa então aí 64 gramas. Então esse é um relógio que vai pesar basicamente o triplo do modelo W59, sendo que comentando um pouco sobre a precisão desse modelo, segundo o manual da Casio, a precisão dele vai ser de mais ou menos então 30 segundos de atraso ou de adiantar, mais ou menos adiantar ou atrasar, né, 30 segundos por mês. Então fica mais ou menos aí 1 segundo por dia, mais ou menos. Então é um relógio muito preciso, por ser um relógio quartz, por ser um relógio desse preço, é uma precisão que eu acho muito interessante. E mostrando para vocês agora o que tem aqui na parte de trás dele, aqui a gente também tem algumas marcações. Então ali a gente tem Casio W59, que é feito de aço, a resistência até 50 metros, e é um relógio então feito na China. Comparando a questão do preço dele com o preço do modelo F91W, é claro que o preço vai variar, mas eles são bem próximos em relação ao preço. O modelo F91W costuma variar bastante em relação ao preço conforme a cor dele, mas comparando o W59 com o preço que eu costumo ver o modelo do F91W na mesma combinação de cor que a gente tem aqui no W59, então com esse detalhe em azul, os escritos em amarelo e vermelho, normalmente eles ficam revezando ali entre qual está mais barato, mas é basicamente o mesmo preço. Sendo que esse modelo de W59 eu comprei lá na Amazon, vou deixar inclusive para vocês aí link para todos os relógios que apareceram do vídeo na Amazon na descrição, sendo que esse aqui eu comprei de um vendedor chamado Hora Inglesa. Se eu não me engano, o F91W eu comprei da CIA dos relógios, mas os G-Shocks também já comprei das lojas Real Times, Tokai Importados, se eu não me engano foi onde eu comprei o F105W, que vai sair uns 40, 50 reais mais caro normalmente que o modelo do F91W. E eu também já comprei, se não me engano, na loja chamada Palo Shop, mas muitos inscritos também recomendaram a loja Next Time. Então essas são algumas das lojas que eu recomendo para vocês de vendedores lá na Amazon dos modelos da Casio, sendo que os modelos por exemplo, da Timex, da Seiko, da Citizen, que eu mostro para vocês, todos são vendidos e entregues então pela própria Amazon mesmo. E eu vou deixar o link para todos aí na descrição. Eu também vou deixar para vocês aí o link da página de associado do canal lá na Amazon, onde vocês encontram uma série de recomendações, por exemplo, de canivetes suíços, de outros canivetes, de lâminas fixas, de organizadores de EDC, uma série de outros itens. Lembrando que sempre que vocês compram utilizando algum dos meus links, vocês me ajudam a trazer mais conteúdo aqui para o canal. Mas comentando agora sobre o principal defeito, por assim dizer, tanto do modelo F91W como do modelo W59, que é justamente a questão da iluminação dos dois. Então é uma iluminação que quando a gente aperta ali, ó, é o mesmo LED, é um LED bem fraquinho, na verdade, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ele com a luz apagada, sendo que é um LED que se você se esforçar, você consegue ver ali a hora sim à noite, mas ainda assim é algo que já ficou ultrapassado e tudo mais, tem um lado de ser algo mais retrô, de serem relógios que algumas pessoas até gostam de que eles mantenham essa questão desse LED aqui, porque dá uma nostalgia e tudo mais. Mas eu já mostrei para vocês no review do modelo do F105W que ele realmente tem uma iluminação aqui muito melhor, que é a iluminação basicamente igual aos modelos de G-Shock. Então aquele painel ali, ó, que a gente tem até escrito ali em cima Illuminator, então ilumina muito, muito melhor à noite. Para mostrar um pouco melhor para vocês, eu vou apagar a luz agora, sendo que aqui a gente tem a luz do modelo F91W, então até dá para ver, a câmera mostra um pouco pior do que eu consigo ver pessoalmente, mas dá para olhar ali o horário, só que ilumina bem mal.
Aqui a gente tem o W59, que é basicamente a mesma coisa ali, o efeito na luz. Quando eu mostrar a luz um pouco melhor para vocês, eu vou mostrar que a visibilidade do modelo W59 é um pouco melhor que a do modelo F91W, sendo que aqui a gente tem a do F105W, que realmente ilumina muito melhor. E aqui, por exemplo, a gente tem a de um modelo da linha G-Shock com o visor do display negativo. Então, pela câmera do celular à noite, parece realmente que não dá para ler. Na verdade, dá para ler, mas é difícil, não é uma iluminação das melhores. No caso da iluminação do modelo F105W, realmente é uma iluminação bem melhor. E comentando um pouco sobre a questão das pulseiras dele, esse aqui é um relógio que ele tem a pulseira então de 18mm, assim como o modelo F91W, é uma pulseira ali de 18mm, sendo que eu estou pensando em tirar essa pulseira dele, basta pegar um pino ali e empurrar, aquele pininho ali que você consegue tirar essa pulseira e experimentar usar uma pulseira do tipo NATO de 18mm nesse relógio. Eu já vi algumas pessoas que fizeram esse tipo de modificação com o modelo F91W, ficou até que bem bacana, mas eu acho que com o modelo W59 vai ficar ainda mais legal. E no começo do vídeo eu comentei para vocês daquela história de quando acabar a bateria, depois de 7 anos, o relógio está inteiro e tudo mais. Aquilo ali eu me expressei um pouco mal, eu não quis dizer o relógio está inteiro como fisicamente inteiro, mas justamente por ser um relógio com o visor em acrílico e tudo mais, se você realmente utilizar bastante ele nesse tempo, eu acho que vai estar um relógio muito riscado e que compensa às vezes pegar um novo se você realmente gostou muito de utilizar esse relógio por tanto tempo. O tipo da bateria dele é a CR2016 e aqui a gente pode comparar, por exemplo, a espessura dele, inclusive meu G-Shock está um pouco sujo, com o G-Shock 5600 também. Então vocês podem ver um relógio realmente bem mais fino, bem mais leve, muito mais aí confortável de utilizar, sendo que o G-Shock, na minha opinião, já não é um relógio que eu acho que ele seja desconfortável, eu acho que é um relógio que dá para usar numa boa assim no dia a dia. Mas não é algo que você esquece realmente que está utilizando, que está com ele no punho, como por exemplo com o modelo do F91W, com o modelo do W59. Sendo que aqui eu tenho um relógio no meu braço, sendo que vocês sempre pedem para mostrar. E é um relógio pequeno, meu punho é mais fino. Mas ainda assim é um relógio que tanto pelo peso e também pela questão de ser um relógio bem fino, acaba sendo muito confortável e você literalmente consegue esquecer que está com ele no pulso. Então, por ser realmente tão fininho, como ele consegue abraçar bem ali, ele também tem essa dobra aqui bem fácil, em comparação, por exemplo, com o F91W, que ele não é tão assim flexível. No caso, o F105W também é um relógio que ele é bem flexível nesse sentido aqui, porque ele tem essa abertura que não esconde ali a pulseira, como esconde no modelo F91W, mas é um relógio que ele acaba sendo um pouco maior. Então, comparando aqui ele com o W59, o W59 ele acaba sendo um relógio aí, ainda assim um pouco mais compacto. A questão da visibilidade do leitor, que eu já comentado para vocês, é difícil mostrar no vídeo, mas a espessura ali do visor das letras, então dos números mesmo, no visor do W59 é um pouco mais grossa aqui que a espessura do F91W. Então a legibilidade fica quase nada aí, mas um pouquinho mais fácil, porque as letras são um pouquinho mais gordinhas. Então agora eu já comentei tudo que eu queria falar para vocês sobre esse relógio, sobre as comparações. Se ficar mais alguma dúvida, deixem aí na seção dos comentários. Lembrando que eu vou deixar os links para compra na descrição. E para o vídeo de hoje era isso. Falou, pessoal!